da ética, digamos assim, da nossa ética na ação política, né? Interessante é o fato, ao momento que ele desenvolve a reflexão sobre o contexto. Já saiu? Ele desenvolve, ele insiste em dizer que é um direito da pessoa, né, ser reconhecida, é um direito da criança ser cuidada, é um direito, sim, mas é um direito, e esse direito é um direito que pertence digamos assim, à estrutura legal. A ética cristã vai além. A ética cristã, ela diz, não só é um direito, mas é uma obrigação sua, pela misericórdia de Jesus Cristo, que você faça isso. Entendem a diferença? A ética cristã, ela é extremamente, muito mais exigente do que a legislação. A legislação diz assim, você tem que pagar o salário que a pessoa tem. E a ética cristã diz, não, você tem que ir além. Você tem que pagar aquilo que permite a ele ser humano. O Lilinho hoje de manhã falou sobre o salário mínimo que deveria ser 2.640. De certa maneira, o cristão vai dizer, o salário que o homem e a mulher devem ter, devem ser justos de tal maneira que com eles possam ter vida e vida plena. Isto que é a ética cristã, que vai muito além da ética burguesa. Né? Então, mas tanto este documento, por uma reforma do Estado com participação democrática, e este documento, Ética, Pessoa e Sociedade, engraçado, este nasceu em 93. Esse nasceu em 2009. Né? Eles dois nascem de dois momentos muito semelhantes. O do Ética, Pessoa e Sociedade, ele nasce em virtude de uma crise ética sem precedentes, dizem eles, na história brasileira. 1993, mas evidentemente quem conhece os escaninhos da CPB sabe que esse documento começou a ser escrito em 1991. Né? Vocês, lembrando um pouquinho isso, vocês vão ver o que estava acontecendo naquela época e por que a igreja chama a si uma responsabilidade, discutir ética, pessoa e sociedade. Tá? Tanto que, olhem o que vocês têm aqui, é o texto, acho que eu vou fazer o seguinte, vamos colocar só uma... Mas está dando para vocês lerem aqui as duas ou não? As duas páginas? Então vamos ler as duas páginas. Vamos ler? Pode ler? Há uma crise ética. Os sinais dessa crise são evidentes. Falta uma igreja profissional e particular. Impressionantes são os níveis de discriminação social, abuso do poder, corrupção, desrespeito, impunidade, chega-se a reformação das consciências que aceitam como normal ou inevitável o que não tem nenhuma justificativa ética. Sem a aspiração da crise ética, as atuais mudanças sociais e culturais não poderão conduzir a uma sociedade justa e digna. Ao contrário, poderá haver uma ulterior degradação das relações sociais, um aumento da injustiça, da violência e da insensatez. 1993, certo? Percebam que, de certa maneira, nós não podemos fazer diferenciações como hoje. Se você tirasse a data do documento, tirasse o nome do documento, e você lesse isso, você dizia, puxa vida, isso foi escrito ontem. Mas há algo que é muito grave nesta frase toda, que é o fato que está a igreja, a mim me parece, e nesse sentido quero insistir muito nisso,
tenho a impressão de que a igreja, tenho a visão de que a igreja hoje é a grande instituição que pode contribuir para as grandes transformações, né? Esta frase, ela vem de uma consciência muito grande do humano, né? Lembremos-nos de que Jesus é profundamente humano porque ele é profundamente divino. Essa visão de humano tem na igreja, na religião cristã, algo que só lhe é pertinente. A encarnação não é algo que esteja presente em todos os grupos religiosos, mas é algo que nos formata, né? Então vocês observem essa frase que é profunda. Sem a superação da crise ética, as atuais mudanças sociais e culturais não poderão conduzir, perceberam isso? Porque não adianta mudar apenas e tão somente as estruturas econômicas ou estruturas políticas, se não houver um substrato, uma mudança no substrato ético. E vocês todos devem saber que não houve nenhuma mudança ética de lá para cá, né? Isso é gravíssimo, esse aspecto é muito grave, tá? Então vocês observem que lá em 93 isso se dá, e de repente quando você vem em 2008, perdão, 2009, falei 2009, numa reunião do Conselho Permanente da CNBB, agosto de 2009, isso, havia uma crise ética que se caracterizava por uma crise no Senado Federal. Como sempre, um amigo do Daniel, chamado Sarney, os dois são assim, o que eu vou fazer? Como sempre, vocês sabiam que eu visitei o túmulo do Sarney em São Luís. Visitei no nono intereclesial, foi lá o nono intereclesial. E antes de começar, nós fomos visitar alguma coisa, que é visitar o túmulo do Sarney, e nós fomos. É uma lápide preta com uma haste preta. Eu disse assim, alto e bom som, é uma pena que ele ainda não esteja com poder. Vocês vão me perdoar, eu não tenho papas na língua, portanto eu não vou ficar aqui dizendo que o homem é santo, justo, bom. Ele é um demônio personificado na política brasileira, assim como muitos outros. Alguns são ideologicamente diferentes de mim, mas eticamente podem ter a mesma ética. O problema é quando se apropriam do povo brasileiro. E ele é um desses, né? Ele tinha feito tanta tramóia aquele ano no Senado, que criou-se uma crise ética. Aliás, outra coisa, a imprensa cria a crise ética porque ela está interessada em alguma coisa. Naquele ano o problema é que o Sarney estava aliado ao Lula. É mais ou menos isso. Então tinha que quebrar uma aliança do Lula. Por isso ia quebrar o Sarney. Se ele fosse aliado de alguém outro que Serra, por exemplo, naquela época, com certeza a imprensa não iria criar a crise ética do Senado. Naquele momento criou-se aquela crise ética e a CNBB ficou dizendo, nós tínhamos que dizer alguma coisa lá no Conselho Permanente. E criou-se uma comissão para elaborar uma nota da CNBB contra aquela crise. A nota foi escrita e foi apresentada no plenário. Quando foi apresentada, o pessoal disse assim, Dom Dimas era o secretário-geral, não gostei, não sei o que, Dom Geraldo Lino, eu também não fui muito com a cara, né? E aí eu disse, olha, sabe qual é o problema? O problema é que não é uma crise agora. A crise do Senado é apenas parte de uma crise que é do Executivo, do Judiciário, do funcionalismo, da polícia, é a crise do Estado como um todo. E foi dessa crise do Estado que surgiu isso, né? Documento 91. Então percebam que a igreja já está olhando a crise do Estado há muito tempo. Agora, pela segunda vez consecutiva, a Semana Social Brasileira trata da crise do Estado. Está aqui, né? Então, o que importa nesse caso é que no documento 50,
A igreja trata do problema da crise do Estado pelo viés da ética. Esse que é o ponto fundamental. Tá? Por isso, ela diz ali, se não se resolver o problema da ética, não se terá mudança qualitativa na estrutura civilizacional. É isso que ela está dizendo em última instância. Né? Aí, só bem rápido. Então, percebam também que o nosso documento, eu vou passar um pouco mais rápido no começo, que esse documento, eu tenho ele simplificado, posso passar para vocês, tá? A primeira parte é pura filosofia. Então aí você pode até ter alguma dificuldade em acompanhar e até achar que é um pouco estéril, né? E é verdade, a reflexão filosófica ela não é muito pragmática, ela não vai direto ao assunto. Então aí é o conceito de ética, que é um conceito grego, ethos, né? E esse conceito é muito importante, porque o ethos, de alguma maneira, é o caldo cultural no qual a ética se desenvolve, né? Ou o agir dos homens e mulheres se desenvolve. Isso que é ética, né? É importante, bem rapidamente, dizer que a ética ela está no humano a partir desse caldo em que ele vive, caldo cultural, esse ethos, né? Na Grécia, por exemplo, era ético aquilo que atuava no conjunto da cidade grega. Entende isso? O que é bom? Porque o que é ético? Ética é aquilo que é bom, é fazer o que é bom, fazer o que é justo. Tá bom, fazer o que é bom, fazer o que é justo. Vocês vão ver que daqui a pouco a gente vai falar da ética do momento presente, que a gente poderia dizer da ética burguesa, né? E aí você vai ver que a ética burguesa não tem nada a ver com a ética grega. Por quê? Porque na ética grega, o que era bom, o que era ético, era aquilo que era bom para todos. Era aquilo que era justo para a cidade, era aquilo que construía uma cidade mais justa, melhor para se viver, dizendo em termos atuais. Isto era ético. Tá? E é interessante, podemos passar, ou só para a gente... ali está um pouquinho destoando o número, mas não há problema. É importante que esta ética grega, ela vai se dar muito bem com a ética cristã. Porque quando você tem, no começo da era cristã, quando você tem as primeiras comunidades, depois você tem os primeiros intelectuais cristãos, eles serão chamados pelos intelectuais do Império Greco-Romano, do helenismo, para dizer, escuta, o que esse Deus que vocês dizem é esse tal de Jesus tem a dizer a respeito do nosso pensamento ético? E os intelectuais cristãos vão entabular conversas, diálogos com os intelectuais gregos e romanos e vão perceber que, de certa forma, a ética grega tem paralelos e semelhanças com a ética cristã, porque também como a ética grega, a ética cristã, depois nós vamos tentar trabalhar um pouquinho isso, ela parte do bem comum. Há um princípio ético que a gente pensa que é cristão, não é. Há um princípio ético que diz, faça para o outro aquilo que você quer que o outro faça para você. Esse é o princípio ético que muita gente diz é cristão. Não é cristão. Ele é um princípio, ele é chamado princípio áureo da ética. Ele existe em documentos de 3.000 anos antes de Cristo, né? Ou seja, eu faço aquilo que o outro tem que fazer para mim. Portanto, como eu tendo a querer o bem para mim, eu faço somente o bem para o outro. Tá? Esse é o
Entretanto, há dois princípios, entre o princípio grego e o princípio cristão, existe uma diferença que na essência, ou melhor, na essência humana. O grego pensa o humano como positivo. O humano tende para o bem. O cristão, baseado muito no Antigo Testamento, digamos assim, no pecado original, vai dizer assim: o humano tende para o mal. Portanto, para o grego, se o homem for deixado a si mesmo, ele tende para o bem. Para o cristão, se o homem for deixado a si mesmo, ele tende para o mal. Tá? Bom, entretanto, essa diferença não vai dar tanto problema, porque ao longo da Idade Média, o princípio ético o princípio ético tem como base Deus. A religião que norteia, a partir da palavra de Deus, o que ela entende ser palavra de Deus, norteia o que é bom e o que é mal. Certo? Portanto, a ética que prevalece na Idade Média é a ética, digamos, estabelecida como ética cristã, que tem como princípio básico a coletividade. Eu faço o bem, o bem e o bom é aquilo que a coletividade é aquilo no qual a coletividade está ganhando. Tá? Até que surge, não temos aqui explicita isso um pouquinho mais, mas surge um outro sujeito histórico na Europa, que por habitar na cidade, e a cidade chama-se Burgo, ele vai se chamar burguês. O burguês tem uma outra visão de mundo, outra visão de humano. O burguês não vai ter a visão do todo, mas a visão da parte. Não vai ter a visão do coletivo, mas a visão do indivíduo. O Plininho citou hoje um autor de manhã, e citou o Norbert Elias. O Norbert Elias tem um livro muito interessante, onde ele fala do indivíduo, e ele mostra que a palavra individualismo não existe na cultura humana antes da ascensão da burguesia. Entende? E toda a estrutura ética, a partir de Descartes, principalmente com o código do Sum, ela vai se basear no indivíduo. Aqui para Descartes você pode dizer, é o eu. Então o que vai determinar o que é bom e o que é mal é o eu. E o eu vai determinar o que é bom para o eu. Portanto, o que é bom para mim, eu faço. Tá? Esta é a ética burguesa, do indivíduo e do individualismo, que a gente às vezes chama de egolatria. Não existe para o eu cartesiano e para o eu burguês nada além dele mesmo. Portanto, a ética burguesa é a ética do eu, que se basta a si mesmo. Cogito ergo sum. Mas o documento, o processo histórico, vamos um pouquinho antes, só para que eles possam fazer a leitura, só no anterior isto. Vamos ler aqui a mudança da sociedade, só para que vocês possam acompanhar. Vamos ler? Enquanto se desenrolar a crítica dos princípios éticos, amadurecia
É interessantíssimo este fato. Ele falou hoje muito sobre o capitalismo e, por mais que a gente fale do que pode ocorrer, da hecatombe que vem vindo sobre a nossa cabeça, as pessoas continuam, como Jesus disse em Mateus 24, continuam dançando, se dando em casamento, e a hecatombe está na nossa cabeça. O capitalismo vai destruir a humanidade nesta terra, se nós continuarmos com ele. Né? Aquela barbárie que o menino falou, ela vocês não estão percebendo que nós já estamos nela? Vocês não estão percebendo que a gente não sai de noite por medo de ser morto no caminho? Nós já estamos nesse ponto. Né? Agora, o problema é quando o capitalismo vai acabar com a terra, no sentido ecológico da palavra. Mas nós continuamos nos dando em casamento e achando que a minha netinha vai ter uma vida maravilhosa, porque não vai ter, se continuarmos com o mesmo procedimento. Né? Mas porque o capitalismo traz a essência da filosofia da ética burguesa. Né? A ética burguesa vem acompanhada por uma racionalidade burguesa, que Habermas vai dizer é a racionalidade instrumental. Né? E a racionalidade instrumental, como diz Aparecida num dos números dela, creio que é o 45, vai dizer: a razão está a serviço do capital, a serviço do lucro. Você não tem a razão mais buscando princípios finais, princípios últimos. Não, a razão hoje é princípio, busca o remédio para curar os males, não porque ele vai curar o mal de alguém. Ninguém está interessado em curar mal de ninguém. É que quando você encontra a cura do remédio, ele vale bilhões ou até trilhões no mercado. Por isso, os cientistas hoje são pagos a preço de ouro para dizer o que as empresas querem, fora as empresas de comunicação que só falam o que as empresas querem. Então, quer dizer, a razão está sendo instrumentalizada pelo capital. E a ética, ela se transforma na ética a serviço do capital. Por favor, gente, eu não estou, entendam que eu não estou sendo extremista, não. Estou apenas dizendo aquilo que está visível hoje para aqueles que refletem sobre ética. Né? E o nosso documento não fala nada mais do que isso que eu estou falando. Né? Então, vamos ler esse número 2, né? Para vocês verem o que eu estou dizendo. Olha lá. A sociedade técnico-científica Fundamentalismo, a palavra do livro
ela diz tudo, ela é fundamental, é a partir dela. Não, vamos com cuidado com isso. Aliás, isso existe muito no pensamento católico, né? Ai, como a Idade Média era maravilhosa, e vai para a Idade Média. Gente, você não viveu na Idade Média para saber que aquilo nunca foi maravilhoso, nem aqui nem na China. Na China se quer melhor do que na Europa. Carlos, nós já ouvi de muitas pessoas que têm saudade da ditadura militar. Fui parado no sábado, eu fui parado de manhã lá, num cruzamento de Campinas. O sujeito chega para mim e falou: vereador, eu não disse que os militares vão voltar, graças a Deus. E eu tive que ouvir quieto. A segunda naquele livro, né? Nós precisamos retornar ao contato com o outro. Há alguns pensadores que trabalham isso, inclusive aquele da minha dissertação de mestrado, Levinas. Ele diz assim: a minha ação eu a faço a partir do olhar do outro. É o outro que olha para mim e, sem falar nada, determina para mim o que eu tenho que fazer. Entenderam? O Buber, ele é judeu. Um outro judeu, o Buber, bem mais antigo que ele, num livro chamado Eu e Tu, ele diz: não há possibilidade de vida se não formos nós. E o Norberto Elias, no final do texto dele, ele vai dizer: temos que criar a cultura do eu-nós, não a cultura do coletivismo, que faz desaparecer a individualidade, mas a cultura da coletividade. Eu não sei, eu não existo sem o outro. Vocês estão percebendo mais ou menos como que a gente vai se encaminhando para um novo modelo de ética, tá? Pode passar também. Bom, aí é a sociedade brasileira. Vocês vão ter alguns textos, no texto vocês vão ter uma análise disso, mas é importante essa parte, porque analisa sem medo a ética brasileira, no povo brasileiro, né? Primeiro, parte do princípio de que nós temos uma urbanização tardia e, portanto, o brasileiro sai tarde do campo, vem para a cidade e ele se perde digamos assim, na ética urbana, né? Mas, mais do que isso, a ética brasileira, ou a ética no povo brasileiro, ela está presente, ela é fruto do passado brasileiro, né? Do passado escravocrata, do passado preconceituoso. Então você tem, na ética do Brasil, você tem um monte de problemas, né? Por favor, dá para a gente ler tudo isso? Ele é um texto muito bom. Eu sei que nós já estamos na hora, mas dá para ler? Vamos ler. A sociedade brasileira ficou extremamente marcada pela desigualdade e por diversidade étnica, a elite dominante e a dominada, a economia escravagista
pontinho. Seria interessante, se vocês puderem, eu não acho que esse livro exista à venda mais, Celso Furtado, A Economia Brasileira nos séculos XVI e XVII. Ele mostra de uma forma profunda o problema econômico, político e cultural de hoje. Ele mostra como está lá no século XVI e lá no século XVII a origem dos nossos problemas aí nesse campo. Fora o fato de que, se você puder ler Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, então você vai ver, puxa, mas é assim? A coisa já estava lá. Agora, nesse parágrafo, entra o problema do povo, porque se os poderosos usam aquilo, os dominados também têm um problema ético. Vamos ler? Entre o povo, há aqueles que praticam a ética sem certeza, do jeitinho e mesmo da malandragem. Para muitos, a compreensão se torna coisa normal. Valoriza-se por mais sorte, como caminho para a riqueza, outro caminho para a naturalidade. Você não é bom vereador porque você fiscaliza executivo, porque você defende a ética. Você é bom vereador quando você faz os pequenos favores para eles. Lá em Campinas tem vários que usam os títulos de honrarias. Eles vão dando títulos, é assim, 1 a 50 títulos de honraria por ano. É um japonês. Em São José também existe isso. Hã? São José também existe. Também, né? Aí eles sabem que aquele grupo vai ficar preso a ele. Esta é a ética da República Brasileira. O jeitinho, o clientelismo. Isso não é coisa somente nossa, dos políticos. Não! É do povo brasileiro. Certo? Eu fiquei essa coisa aí eu queria lembrar. O novo bispo de Assis, né? Ele está lá há 2 anos. O novo bispo de Assis, né, está lá há 2 anos. O atual presidente da Câmara Municipal, né, concedeu um título de cidadão assisense. E o povo diz assim: ó, o bispo nem chegou, você está dando esse título de cidadão assisense? Vamos ser logo receber o título. Por incrível que pareça, no dia em que ele foi receber o título, tinha meia dúzia de pessoas. Em Campinas tem mais de 30 títulos. Né? Título para dar. Só falta título do cidadão de olho azul. Mas é possível, viu? Vamos tentar, vamos pensar em colocar esse, tá? Porque os outros já foram dados. Bom, agora vejam o interessante esse último parágrafo. O documento da CNBB olha para a própria igreja nos séculos passados. Vamos ler? Deveríamos também. Nós não temos mais tempo. Eu só queria trabalhar com vocês rapidamente a questão da ética cristã nisso tudo. Nós não vamos para o processo político. Para viver no processo político, a ética que está presente no mundo de hoje. E eu
diria, nós não vamos para o mundo político para cumprir a legislação que aí está. Não. Eu me lembro, sempre que eu falo disso, eu me lembro que a legislação que surgiu, que está aí, que está em todos os países ocidentais, é a legislação que surgiu principalmente a partir do Estado inglês no século XVII, no final do século XVII. É a legislação que se pauta pela propriedade particular. É preciso retomar este conceito. E eu queria citar um documento que o Edson citou antes, a Gaudium et Spes. Eu não trouxe a Gaudium et Spes aqui, mas um dos artigos da Gaudium et Spes, quando ela fala dos princípios econômicos, ela diz assim: o homem e suas necessidades de vida digna são prioritários. E se ele estiver com fome, ele pode ocupar, retirar do outro que tem a mais. E o que é pior é que, se não fosse esta insanidade da Gaudium et Spes, ela ainda cita um outro insano, São Leão, se não me engano, que diz isso. Insanidade cristã. Porque Jesus não é aos olhos do mundo ele é insano. Entende o que eu quero dizer? O sujeito chega e diz assim: bem-aventurados os pobres. Sim, Hegel vai dizer a mesma coisa em outro sentido, e Hegel não era cristão. Ele diz assim: entre o senhor e o escravo, o único que pode se libertar é o escravo. E quando o escravo se liberta, ele liberta o senhor. Vocês estão entendendo? E ele não queria falar de cristianismo, mas ele estava sendo profundamente cristão quando ele dizia: é de baixo que as coisas mudam. E é interessante que a ética cristã não se dá porque eu vou ganhar alguma coisa com aquilo. Nem o céu, porque não é isto que está presente na prática cristã. Na prática de Jesus, eu faço isto porque assim Deus o fez. Colossenses e agora, dentro 16, lá dentro da conferência de Aparecida, quando ele falou isso, e eu liguei para a Marilza e falei: Marilza, ele falou isso? A Marilza falou: mamãe que falou? E aí você vê, a opção preferencial pelos pobres não é uma opção lógica, filosófica, ela é uma opção cristológica, porque Deus se faz pobre na sua encarnação. A encarnação é uma opção preferencial pelos pobres, nós, né? Então, eu não vou para a política por outro motivo que não seja pela opção preferencial pelo outro. Eu não busco no processo político outra coisa que não seja a construção do humano, que em Jesus e na sua prática tem um título, chama-se Reino de Deus, né? Gente, vamos parar por aqui porque nós não temos, não deu para falar o resto. Então, eu tenho o documento. Bom, o documento está aqui, eu acho que ele ainda existe para vender, né? Mas se vocês quiserem, eu tenho todos esses documentos simplificados. Por favor, simplificado não significa que eu mudei, significa que eu fui cortando apenas algumas coisas que, tirando, continua inteligível o texto normalmente, tá? Então, desses 4 documentos que eu tenho simplificado, ler esse documento hoje é extremamente importante. E só para... Oi? Pode passar no ar. Não posso, já está tudo aqui, tá? Para quem quiser, o Luiz parece que vai passar uma lista. Se vocês passarem essa lista, eu imediatamente hoje à noite já passo para a e-mail de vocês, tá? Não é fazer pergunta nenhuma. Sim. Não, eu gostaria de fazer uma pergunta. Perdão, desculpa. O Daniel me pediu. Eu gostaria de fazer uma pergunta do seguinte sentido. Eu senti que de manhã
falou que vai haver um dia em que haverá um só pastor e um só rebanho. Eu acredito nessa proposta, acredito nessa verdade. O que eu acho, discutindo toda a realidade, toda a dificuldade, todo o sofrimento da toda nossa, isso daqui é muito importante, porque é um fórum onde a gente vai ter a verdade esclarecida e também que apresente propostas de solução, porque nós vamos achar a solução. E o nosso país, embora tenha dificuldades econômicas todas, com todas as mazelas políticas, administrativas que existem, eles têm solução. E nós vamos achar essa solução. E nós não vamos ter aquele futuro triste que foi falado por ele. Eu penso, não é que eu seja de pensamento igual. Eu acho que a liberdade humana ela pode levar para um caminho do outro. Mas você tem toda a razão quando você diz. Primeiro, estamos toda uma busca de uma nova ética. Isto é fundamental. Nesse ponto, quero dizer uma coisa. Mas eu vou voltar um pouquinho ao que você disse, porque também tem importância com isso. Nós vivemos essa crise porque é uma crise de civilização. A civilização construída pela burguesia, que se chama modernidade, ela entrou em crise. Então, hoje de manhã, o Plínio disse: há uma crise no modo de produção. Mas o modo de produção não vai ser desfeito ou substituído por outro se nós não tivermos essa prática. Né? Eu vejo como muito difícil isso, mas vejo que tem saídas para a gente caminhar. Mas a crise civilizacional, ela é uma crise de modelos. Nós não temos modelos para substituir. Me perdoe, eu não consigo entender a palavra socialismo mais. Eu sempre me chamei socialista até alguns anos atrás. Entretanto, eu não sei mais o que é. Né? Eu sei o que eu não quero, mas eu sei que o que eu quero não tem muito nome. Por isso eu chamo de reino de Deus. Bom, mas há uma coisa que todos nós que refletimos um pouco sobre esse tema, nós dizemos: estamos em construção do novo. E há alguns pensadores que dizem o seguinte: o cristianismo tem que estar presente neste novo. Porque se o cristianismo não estiver presente no novo, aí vai ser barbárie. E quem fala isso é o maior filósofo vivo da atualidade, que é considerado Habermas. Mas eu poderia citar mais 2 ou 3 que dizem exatamente isso. Ou seja, a positividade da ética cristã, ela tem que ser plantada no novo. Agora, ela não vai ser plantada pelo George Soros, pelo dono da Mitsubishi ou pelo Eike Batista. Esses caras não vão plantar nenhuma ética da superação do capitalismo ou da superação da ética individualista. Somos nós que vamos plantar o novo. E não é um novo da cristandade, no sentido de que é um novo que nós vamos dominar. Não, nós vamos plantar a semente da ética cristã junto com outras posturas. E vai surgir um novo desta dinâmica da nossa postura com as demais, mas que no mínimo busquem a relação com o outro. Esta que é a coisa. Por isso que, me permita mais um minuto, por isso que eu acho que nós temos um tesouro, já falei isso com o Daniel, por isso que nós temos um tesouro que precisa ser revisto e estudado com muita profundidade, que é a chamada doutrina social da igreja. Até a década de 90, ou final da década de 80, eu não tinha lido e não gostava da doutrina social da igreja. Não li e não gostei. De repente, eu fui me aprofundando nos documentos do magistério da igreja que formatam a doutrina social da igreja. E de repente eu vi que ali está a parte nossa na construção do mundo. Entende? É uma nova ética, é um novo modelo de sociedade, é um novo modelo de modo de produção, é um novo modelo de relação econômica, social e política. Olha, quando vocês leem a 5ª Semana Social Brasileira, você diz um novo Estado, uma nova sociedade. E a nova sociedade? Mas o novo ainda não foi nem pensado, a gente nem conseguiu pensar. Conforme você disse, eu não consigo estabelecer
o socialismo, ou vai ser o comunismo, ou vai ser o quê? Mas o capitalismo está falido. Sim. E para a doutrina social da igreja, bem, se você ler Deus Caritas Est, que é um dos documentos de Bento XVI, vocês vão ver o enaltecimento da democracia, mas ele diz assim, mas a democracia não é coisa de poucos. Se é a verdadeira democracia, é de todos participam. Porca pipa, eu falo isso há tempos e não sabia que Bento XVI pensava igual a mim, ainda bem, né? Ele pensa que morreu, sim. Desculpe. Daniel, deixa eu dizer uma coisa. O cara falou aí da organização da igreja, né? E a Márcia, a esposa dele, ela lembra uma coisa. Eu pessoalmente, a gente se conhece há 25 anos, né? Eu gosto de lembrar uma coisa. E vou citar o nome agora aqui. O documento 40 da igreja brasileira. Se alguém conheceu, o documento 40, lá na letra 222, letra B, pode procurar lá. Ele diz o seguinte: se os partidos políticos, se as entidades, enfim, não provocam uma mudança, a igreja terá que fazer. Olha aí o que você acabou de falar da doutrina social. Documento 40, ó. E nesse sentido, eu quero dizer, hoje eu não vejo outra força no Brasil do que à frente da igreja como estrutura e instituição ética e responsável. Vejam o Quixanino, vejam ali no 1840. E só ela na América Latina, porque as outras igrejas nacionais estão ligadas aos poderes das elites. No Brasil, ela tem esse conteúdo, ela vai à frente, podem ter certeza. E isso é responsabilidade nossa, porque a igreja, depois daquele bendito Concílio Vaticano II, a igreja não é mais a hierarquia, a igreja somos todos nós, povo de Deus. Né? Gente, vamos. A gente dividiu aqui a pauta em ver, julgar e agir. Hoje nós conseguimos uma pauta bastante extensa, passarmos pelo ver, pelo julgar, e eu acho que só pela última intervenção estamos conseguindo dar conta de suscitar o debate da sociedade que nós queremos, que é a superação do capitalismo. Se um está chamando de socialismo, se nós vamos chamar de reino de Deus, acho que a gente vai aprofundar esse debate, mas eu acho que é importante que nós tenhamos acordo nisso. E acho que o mais importante, eu estou até aproveitando aqui para o encerramento, é que todos nós estamos no mesmo campo. Se nós não nos juntarmos para combater isso, nós vamos ter problemas lá na frente, enquanto espécie humana. Então, acho que é bom a gente sair refletindo disso. E mesmo não dando tempo de ver tudo, é sempre muito bom escutar o que o Senhor é muito bom mesmo. E agradecemos aí sua presença. Super apertado, às 18 horas tem missa e às 19 horas jantar. Então, Deus já está correndo ali.